Diz-nos assim, Deuteronômio 6, do verso 6 ao verso de número 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e também nas tuas portas. O segundo texto, segunda carta de Paulo, ou segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 5. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, verso 3 ao verso de número 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 3 ao verso de número 5, diz-nos assim: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Pai, nós te louvamos pela sua palavra que foi concedida a nós, e a nossa oração é que o seu Espírito nos conduza em toda a verdade. Guia-nos, inspira-nos, lança luz à nossa mente. Nós queremos compreender a sua palavra e não apenas compreendê-la, mas torná-la prática diariamente em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, em Cristo Jesus. Por gentileza, tome seu assento. Queridos, são dois textos que acabamos de ler. Um texto, Deuteronômio, capítulo 6, e o segundo texto dentro de uma carta que Paulo está escrevendo a Timóteo. Antigo e Novo Testamento, mas basicamente os textos em si, eles se conversam a partir do princípio que está sendo ou que é estabelecido nestes textos, o princípio do ensino bíblico ou do ensino escriturístico. Por isso que eu friso nessa noite a proposta de nós estarmos pensando acerca do desafio intergeracional. Você já parou para perceber que o momento em que nós estamos vivendo é justamente o momento que nos proporciona a possibilidade de pensarmos sobre algumas questões que normalmente nós não pensaríamos se estivéssemos vivendo sem a problemática, por exemplo, do Covid-19. Um momento como este de distanciamento social, isolamento social e uma série de questões que foram sendo tomadas, até mesmo o distanciamento e isolamento de reuniões públicas, nós temos a possibilidade de pensarmos acerca de algumas questões, de pensarmos acerca de algumas crenças e até mesmo algumas posturas que nós não apenas adotamos, mas que desenvolvemos no decorrer da nossa caminhada cristã e que passam a ser normalidade para nós. Coisas que, na verdade, não deveriam ser, mas acabam se tornando uma grande normalidade para as nossas vidas. Por exemplo, é fato a importância de nós nos reunirmos publicamente para cultuarmos e adorarmos a Deus. Biblicamente, nós encontramos princípios que nos ensinam estas verdades, textos que vão validar esta realidade acerca da importância de reuniões públicas, o ajuntamento de pessoas, a comunidade dos santos se reunindo em locais para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor, para exaltar ao seu nome, para glorificá-lo acerca das bondades pelas quais nós fomos alcançados. Isto é um princípio bíblico. Só que veja bem,
como viver e exemplificar a nossa fé quando não se pode mais estar em comunidade. E esta, por exemplo, foi uma das realidades que nós vivemos até 2 semanas atrás aproximadamente, quando tornou-se inviável, e por conta dos decretos realizados, a impossibilidade de nos reunirmos socialmente para adorarmos ao Senhor. E aí a primeira pergunta que surge é justamente esta: diante da impossibilidade de estarmos em um templo, como desenvolvemos a nossa fé cristã? E aí nós vamos percebendo, e fomos tendo alguns contatos com irmãos, com cristãos que passaram a se preocupar de forma tamanha, e alguns começaram a dizer: pastor, a fé vai esfriar, porque agora a gente não pode mais se reunir publicamente para adorar a Deus. Como nós estaremos ensinando os nossos filhos, porque agora, afinal de contas, nós não podemos mais levá-los à igreja, não há mais escola bíblica, não há mais cultos de ensinos, não há mais reuniões de domingo, reuniões de família, onde a palavra de Deus é ministrada, a fé vai esfriar. E aí eu disse para um desses irmãos: querido, a grande realidade é que a crise, ela não tem a possibilidade de esfriar a fé. A crise que nós estamos vivendo, ela na verdade apenas vai exemplificar e vai trazer à tona a realidade daqueles que já vivem uma fé altamente fria. Agora, perceba a seguinte questão: nós entendemos de forma bíblica a importância de nos reunirmos publicamente. Eu volto a frisar isso. Entendemos que isso é um princípio bíblico. Só que nós precisamos compreender, queridos, que a igreja de Cristo, ela não é responsável pela manutenção da nossa fé. Nós precisamos compreender, sim, que os pastores e a liderança possuem a responsabilidade de pregarem de forma bíblica e cristocêntrica, só que eles não responderão e não está sobre eles a responsabilidade direta acerca da educação religiosa que deve ser estabelecida, por exemplo, dentro da minha casa. Eu sou responsável pela educação religiosa dentro do meu lar. Eu sou responsável pela educação cristã dentro da minha casa. Eu gosto da frase do escritor chamado George Barna, um escritor americano. Ele vai dizer o seguinte: a igreja local, nos esforços para criar a próxima geração de cristãos, deve ser uma parceira próxima e valiosa, mas são os pais os principais responsáveis diante de Deus pelo amadurecimento espiritual de seus filhos. O que Barna, na verdade, está trazendo é justamente a realidade que é importante e biblicamente é indispensável que nós nos reunamos em um templo para comungar e adorar ao Senhor. Mas deve-se ficar claro que a responsabilidade primária em ensinar dentro da nossa casa o Evangelho, as verdades bíblicas, os princípios do reino, é responsabilidade de pai e mãe, é responsabilidade daqueles que são cristãos, e não especificamente da igreja, ou do templo, ou da liderança. A realidade, queridos, é que uma geração de cristãos precisa assumir a responsabilidade de ensinar a próxima geração sobre Deus e seu reino. E é justamente o que Paulo está declarando a Timóteo dentro do primeiro capítulo, dentro desta carta que ele está escrevendo. Ele está dizendo: Timóteo, eu tenho me alegrado quando eu olho para você e me lembro das suas lágrimas, e me lembro da sua oração, e lembro-me também da sua fé não fingida. Aí preste atenção no que Paulo vai dizer: a sua fé não fingida, que habitou primeiramente na sua avó e posterior na sua mãe. E agora é possível, é perceptível esta fé sendo vivenciada na sua vida. O que Paulo, na verdade, está declarando é que na família de Timóteo,
era perceptível a realidade de uma fé sendo ensinada de uma geração a outra. Primeiro a fé habita em Lloyd, a avó. Posterior ela alcança a mãe, Eunice, e então ela é capaz de alcançar o filho chamado Timóteo. Nós vamos perceber neste texto, queridos, que a fé viva que habitava na vida do jovem Timóteo, ela foi responsabilidade do ensino de sua mãe e de sua avó. E uma das grandes realidades que este momento em que nós estamos vivendo acaba lançando luz a nós, é a de que a responsabilidade acerca da educação cristã, a responsabilidade acerca da transmissão de valores cristãos, a responsabilidade acerca do ensino bíblico, é uma responsabilidade que foi concedida por Deus aos pais, para que estes realizem dentro dos seus lares. Mas pastor, esta responsabilidade não é da liderança, a liderança é uma parceira, a liderança e a igreja de Cristo é justamente esta parceira que fornece ferramentas, que ministra, que ensina, que forma novos líderes, mas a responsabilidade primária está sob os ombros dos pais. E eu quero nessa noite iniciar pensando contigo a partir da seguinte pergunta: como realizar um ensino bíblico vivo que se perpetue de uma geração para outra? Como? Diante de uma sociedade altamente relativista, de uma sociedade altamente cientificista, de uma sociedade onde o que prevalece é o racionalismo, como ensinarmos uma fé bíblica que tenha a capacidade de ser transmitida para a próxima geração? E a primeira questão que eu destaco é, primeiro, a Escritura deve ser prioridade no lar. Basta a gente olhar para o primeiro texto que lemos, texto de Deuteronômio 6. Nós vamos perceber que uma das expressões que o escritor vai usar é que os pais deveriam ensinar ou inculcar as palavras ou os princípios bíblicos na mente de seus filhos. E 4 expressões são usadas aqui. Olha, quando você estiver deitado, caminhando, levantado ou sentado, ensine. A realidade é que estas expressões, elas não devem simplesmente ser lidas de forma literal. Eu devo ensinar o meu filho quando estou sentado, de pé, deitado ou caminhando. Não. Basicamente, o que o escritor está tratando aqui é que o ensino das Escrituras Sagradas deve envolver todo o tempo em que nós estamos dentro do nosso lar. Eu não preciso ter especificamente uma sala ou um quarto de estudo dentro da minha casa e que em uma determinada hora do dia eu vou pegar o meu filho ou a minha filha pela mão e dizer: olha, agora nós vamos estudar sobre Deus. Entre aqui nesse quarto, sente aqui comigo e nós vamos falar sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus... Não. O que o escritor está propondo dentro de Deuteronômio 6, com as expressões deitado, caminhando, sentado ou em pé, é que o ensino, ele precisa ocupar todo o tempo da nossa vida quando nós estamos em família. Veja bem, eu não preciso esperar chegar o domingo pela manhã para pegar o meu filho pela mão, ou o meu cônjuge e dizer: vamos à igreja para aprender mais sobre Deus. Mas durante o período em que eu estou em casa, eu preciso estar buscando compreender os escritos sagrados. O povo de Israel vai levar isso tão a sério, e este processo de ensino, de transmissão das verdades, dos valores bíblicos, é levado tão a sério pelos pais israelitas dentro do Antigo Testamento, que, por exemplo, durante a manhã e durante a noite, os pais declamavam em voz alta, Deuteronômio 6 e 7, ensinarás a teus filhos os meus mandamentos. Isto era uma forma para que diariamente o homem e a mulher lembrassem
da responsabilidade que eles tinham em ensinar a fé cristã dentro da sua casa e dentro do seu lar. Isto era tão autêntico que existiam pelo menos duas expressões relacionadas ao ensino da fé dentro do período judaico. A primeira expressão era esta: a criança deve ser engordada com a Torá como um boi é cevado no estábulo. Outra expressão era: a Torá, ela deve ser ensinada de tal forma que entra através do sangue e sai pela boca. Na verdade, estas expressões nada mais são e nada mais pontuam do que o entendimento que os pais, que as famílias israelitas tinham sobre a responsabilidade de ensinar a fé cristã dentro do lar. Eles tinham esta compreensão que o ensino dos princípios bíblicos não deveria ser uma responsabilidade primária do templo ou dos sacerdotes, mas especificamente de cada pai e de cada mãe. Aí você poderia dizer para mim: mas pastor, veja bem, nós precisamos compreender que vivemos uma loucura nos dias atuais. Nós vivemos uma sociedade altamente ativista, em que chega à nossa mesa demandas que eram para serem entregues no dia de ontem. Dessa forma nós não conseguimos parar para ensinar. Quantos de nós já não usamos expressões como: eu não tenho tempo para isto? Quantos de nós já não ouvimos expressões como: minha vida está uma correria? Você cumprimenta o irmão que está ao seu lado, agora longe, né, assim, sem cumprimentar com a mão, apenas diz: daí meu irmão, tudo bem? E uma das primeiras expressões que a gente diz: correndo, a vida está uma loucura, eu estou correndo demais. São expressões que nós vamos usando no dia a dia. Olha, eu não posso parar, meu tempo é valioso. Você já ouviu estas expressões? Ou já falou elas em algum momento da sua vida? Olha, terça-feira está tendo culto de ensino, vamos? Não, eu não posso parar, eu estou com uma vida tão corrida, tão doida, que é só domingo à noite. A grande realidade parece-nos que falta-nos tempo, não é isso? E é um dos slogans muitas vezes usado por irmãos, irmãs, pessoas que são cristãos e estão conosco nessa caminhada cristã. Pastor, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. A realidade não é que nós não temos tempo. A realidade não é que falte para a gente tempo, que alguém tenha 28 horas e consegue fazer isto, e nós temos apenas 20 horas no dia e não conseguimos dar conta, e até parece-nos que precisamos ter mais algumas horas. Olha, se eu tivesse 40 horas por dia, eu conseguiria fazer todas as coisas que me são devidas. A questão não está relacionada ao tempo. Preste bem atenção nisso. A questão está relacionada à prioridade. Nós precisamos compreender o seguinte: tempo tem a ver com prioridade. Não ter tempo não significa que está faltando 60 minutos dentro da sua agenda. Não ter tempo significa que aquilo não é prioridade para a sua vida. Todo o momento, toda a vez que eu declaro: eu não tenho tempo para isto, na verdade o que eu estou dizendo: isto não é prioridade na minha vida, então eu acabo investindo em outras coisas, menos nesta questão. Aí você percebe que a quarentena, ela vai fazer justamente a revelação deste processo para as nossas vidas. A gente não tinha tempo, era trabalho todos os dias, era trabalho manhã, tarde, noite, faculdade. Aí a faculdade para, o trabalho começa a ser home office, você precisa se reorganizar dentro de casa, e você chega à noite e você percebe que ainda está sem tempo. E aí você descobre que o problema não é o tempo, o problema é a prioridade que nós estamos dando para as coisas. Porque você começa a olhar para o seu dia e percebe: mas espera aí, eu tenho tempo para assistir aquele episódio 2 da série que está muito bom, e
Não é pecado isso. Eu tenho tempo de ir à academia e também não é pecado isso. Eu tenho tempo para realizar alguns hobbies, ok, mas nós não temos tempo para nos dedicar ao estudo bíblico. Perceba, o problema não está relacionado ao tempo, mas à prioridade. E aí, queridos, a realidade é que nós vivemos de forma muito semelhante à família de Lázaro, Maria e Marta, de Lucas 10:32. É interessante que esta família, que Lucas vai narrar a história, eles conheciam a Cristo. Eles se relacionavam com o Mestre os conhecia, a ponto que de vez em quando Jesus chegava em Betânia para tomar um cafezinho, jantar, almoçar. Havia um relacionamento entre Cristo e a família de Lázaro e das suas irmãs. Agora, é interessante que Marta nos aponta uma grande problemática. Há um determinado momento em que Jesus chega e ele está ensinando, sentado, Lázaro em um lado, Maria em outra. Só que Marta estava altamente atarefada. Você conhece alguém assim? Estava altamente atarefada, trabalhando, indo, vindo. Estava preocupada em servir o Mestre. Estava preocupada em organizar a casa para que o Mestre olhasse e estivesse tudo ok. Preocupada com a organização da alimentação. Só que Marta vai evidenciar um grande problema. Marta estava ocupada com as coisas que estavam ligadas a Cristo, mas não especificamente com o Cristo. Marta estava preocupada em servir uma boa refeição. Marta estava preocupada em apresentar uma casa bem organizada para o Mestre. Marta estava preocupada com todas estas questões externas que estavam ligadas a Cristo. Só que Marta vai evidenciar a sua falta de tempo em se assentar e estar com Cristo. Um dos grandes problemas que a gente vive dentro da nossa atualidade é que nós estamos normalmente extremamente atarifados na periferia das coisas que estão ligadas a Cristo. A gente se preocupa em vir à igreja, a gente se preocupa em vir aos ensaios, a gente se preocupa em realizar apresentações estéticas, a gente se preocupa com inúmeras coisas, só que em muitos momentos o que é necessário é nós pararmos absolutamente tudo isto e nos assentarmos e estarmos a sós com Cristo. Aí a gente passa um ano todo se organizando em congressos, entra congresso, sai congresso, você se preocupa com a parte estética, vai ficar bonito, não vai, investe aqui, compra ali, arruma ali, e você se preocupa se vai vir pessoas, se não vai vir, e com todas as situações, e você passa o mês todo se preocupando com isto. Mas durante todo esse mês, você não se preocupou em tirar os dias para estar assentado aos pés de Cristo. O que é isso? Estamos envolvidos em questões periféricas, a gente está envolvido em questões relacionadas à religião, em questões relacionadas a Cristo, mas não estamos envolvidos diretamente com o Cristo. Você percebe isso? Aí a gente assiste de manhã uma mensagem, à tarde outra mensagem, à noite outra mensagem. A gente está envolvido com tantas coisas da Bíblia, da religião, só que nós não conseguimos ter um tempo hábil durante o dia para entrar no quarto e estar a sós com o Cristo, com a palavra do Cristo. Nós estamos como Marta, envolvidos perifericamente em coisas relacionadas a Cristo, mas não estamos envolvidos com o Cristo. E aí esta pandemia, de certa forma, esta crise que chega, ela vem e diz o seguinte: não, vocês vão parar com as questões periféricas e vão precisar se envolver mais com o Cristo. Perceba, a vida de Marta, a família de Marta, ela vai, na verdade, mostrar para a gente que havia uma grande problemática relacionada ao ensino dentro da casa de Marta. Queridos, a grande pergunta que nós precisamos realizar para nós mesmos é: como está dentro da nossa casa o estudo das Escrituras Sagradas? Como está dentro do nosso lar o estudo da Bíblia Sagrada?
a gente acaba se acostumando a receber as coisas todas mastigadas. A gente vem para a igreja, a palavra já está pronta e é entregue, a gente senta em casa, liga os cultos online e assiste as pregações também, e nós vamos nos acostumando a simplesmente receber coisas que estão advindo, ao invés de nós sentarmos e termos o período diário de estarmos a sós com a palavra. E aí a família de Marta vai externalizar justamente esta problemática. Olha só, uma das grandes problemáticas que durante um período nós acabamos vivendo e evidenciando isso nas nossas liturgias. Pastor, as nossas liturgias precisam ser cheias. Nós não podemos dar muitas brechas para silêncio nas nossas liturgias. Precisa ter um grupo de louvor bom, e isso é bom demais. Que cante muito bem, que envolva o povo. Após o grupo de louvor já precisa ter outras pessoas aqui fazendo. A gente precisa fazer, e assim, precisa ser um culto bem organizado, bem ornamentado, liturgicamente, absolutamente tudo certo, porque senão os irmãos vão ficar assim, meio que perdidos, e não vão voltar mais nas próximas reuniões. E depois de 1h30 de culto, você percebe já algumas pessoas incomodadas, e o banco é confortável, mas estão incomodadas. A grande realidade é que os nossos cultos públicos, eles nada mais são do que os reflexos dos nossos cultos privados. O nosso interesse pela palavra de Deus pública, ao ser pregada em um templo, nada mais é a evidência do que o interesse que nós temos pela mesma quando nós estamos dentro da nossa casa. O reflexo dos cultos nas nossas igrejas, nada mais é do que a realidade dos cultos que acontecem dentro dos nossos lares. Então, se aqui nós temos dificuldade em estar por um período sendo expostos à palavra de Deus, isto nada mais evidencia do que a grande deficiência que provavelmente estamos vivendo dentro dos nossos lares. Queridos, o que Jesus vai dizer a Marta é algo muito específico. Jesus vai olhar e vai dizer: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Perceba. As coisas que realizamos são importantes. É importante ensaiarmos, é importante nos dedicarmos, é importante estarmos na casa de Deus, é importante participarmos de ministérios, é importante participarmos de cursos de liderança. Tudo isso é extremamente importante, só que nós precisamos ter a compreensão que o estudo escriturístico é necessário, e é justamente isso que nós não podemos abrir mão. Você entende? Nós não podemos abrir mão disto. Não apenas isto. Eu dou continuidade a esse texto dizendo o seguinte: como realizar um ensino bíblico que se perpetue de uma geração para outra, que se perpetue diante de uma crise, em que alguns momentos não se pode vir à igreja, em que outros a gente vem, mas com limitação de público. Como nós vivenciarmos um ensino bíblico que se perpetue para a próxima geração, tendo conhecimento escriturístico? É interessante quando a gente olha para o texto de Josué, no capítulo 4, verso 20 ao verso 22, quando Josué passa o rio Jordão com o povo de Israel e entra a terra prometida, Deus diz a Josué o seguinte: olha, pegue 12 pedras que estão no meio do Jordão, e você vai colocá-las agora do lado da terra prometida, e vai erguer um memorial. E é interessante que Deus vai orientar Josué dizendo o seguinte: este memorial nada mais será do que um processo pedagógico. Porque quando os filhos de vocês, que agora são pequenos, ou as mulheres que estão grávidas, e os meninos e meninas que ainda nascerão na terra prometida, quando eles olharem para este monumento de pedras, eles vão perceber que isto não é obra de uma consequência natural, e eles vão perguntar a vocês: papai, mamãe, o que isto significa?
e vocês contarão a eles acerca das ações bondosas que eu realizei. Vocês ensinarão os vossos filhos acerca dos milagres que eu tenho feito. Agora, perceba o seguinte: para que os israelitas, os pais israelitas, pudessem ensinar os filhos acerca das ações que Deus realizou para com eles, era necessário que eles conhecessem. Era necessário que eles conhecessem a história, que eles conhecessem as ações de Deus, que eles conhecessem os milagres que Deus realizou, que eles conhecessem os milagres e as intervenções divinas, porque caso eles não conhecessem, eles não poderiam ensinar os filhos. Caso eles não tivessem a compreensão dos fatos ocorridos, eles não poderiam transmitir aos filhos as ações bondosas que Deus havia realizado para com eles. Perceba, queridos, aqui surge uma grande responsabilidade relacionada ao conhecimento bíblico. Que responsabilidade, pastor? A responsabilidade de compreendermos os textos bíblicos, de compreendermos as histórias bíblicas, de compreendermos os fatos bíblicos, de compreendermos, queridos, as histórias acerca de Deus, a narrativa acerca da criação, a narrativa acerca da queda, a narrativa acerca da redenção. Aqui está a responsabilidade de nós, como homens e mulheres, conhecermos as Escrituras sagradas. Por quê, pastor? Para podermos ensinar a geração futura que está dentro do nosso lar. Se eu não tiver a capacidade intelectual de conhecer os textos bíblicos, como ensinarei a geração futura? E aí nós precisamos ainda falar sobre a realidade que vivemos hoje da razoabilidade bíblica. Vivemos um período de um grande boom midiático, onde você consegue ter acesso a inúmeras mensagens de inúmeros pregadores. Você consegue realizar o download de inúmeros livros bíblicos. Você tem inúmeras bíblias de versões diferentes à sua disposição no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Nós temos um acesso gigantesco a inúmeros fatos, informações, pregações e livros relacionados à Bíblia Sagrada. Só que informação não significa conhecimento. Informação é o mero acesso a fatos. Conhecimento é você conseguir não apenas explicar aquilo que está lendo, mas também colocar em prática. E aí veja, nós temos tudo isso ao nosso acesso, mas nós temos dificuldade de compreender as Escrituras Sagradas. Aí você conversa com o irmão que está ao seu lado e você diz: querido, Jesus morreu na cruz, não é? Morreu. Por que ele morreu na cruz? Morreu para perdoar os meus pecados, mas era necessário a morte de cruz? Ele não poderia morrer de outra forma? Não sei. Você começa a realizar perguntas, e quando nós realizamos perguntas, nós vamos percebendo que o nosso conhecimento bíblico, na verdade, é um conhecimento bíblico que normalmente é raso. Aí, um tempo atrás, eu entro no carro de uma família, e um pai de família, crente, há mais de 30 anos, um evangelista, ele estava com o filho dele de 9 anos no lado, e ele diz: filho, agora que o pastor entrou aí no carro, faça para ele a pergunta que você fez em casa para mim. E aí o menino disse: pastor, eu queria saber se Jesus Cristo é filho de Deus, então logo ele deve ser menor que Deus. E aí o pai olhou para mim e disse: eu não soube explicar. Mais de 30 anos de fé. Alguém que era um líder, mas vivendo uma razoabilidade bíblica. E aí perceba a responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Eu não posso transmitir a responsabilidade do ensino bíblico para a igreja, para a liderança, para o líder de ministério, para o professor de escola bíblica. Eu como pai, você como mãe, você como pai, tem a responsabilidade de assumir este compromisso em ensinar o seu filho, em ensinar a sua filha, em ensinar a geração que vem pós nós acerca dos ensinos e dos princípios bíblicos.
Eu preciso me assentar e dialogar com os meus filhos sobre questões bíblicas, responsabilidade que Deus designou a nós, sem encostar. Mas olhe para esse irmão que está ao seu lado ou atrás de você e diga para ele: essa responsabilidade é sua, não é do pastor não, não é da igreja não, não é do líder de ministério não, é sua. Alguns dias atrás, eu estava sentado, nós estávamos almoçando em casa, e a Bianca, com os 5 para 5 aninhos de idade, ela fez a seguinte pergunta. Estávamos almoçando e ela disse: papai, por que o sangue de Cristo para nos limpar? E aí, a gente deu uma engasgada assim, eu disse: ô, filha, vamos acabar de comer, e aí depois papai senta e explica para você. Nós somos desafiados, porque talvez isto é fácil de você dialogar dentro de uma escola teológica, falando em termos teológicos. Agora o grande desafio é você pegar isto e conseguir transmitir para uma criança de 5 anos, ao ponto que ela entenda isto. E aí está sobre nós esta responsabilidade, que a gente, normalmente nós pegamos o texto de 1 Pedro 13,15, quando lá na parte B, Pedro vai dizer o seguinte: olha, e estejam sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. A gente normalmente usa esse texto de forma apologética. Olha, quando questionarem na faculdade sobre Cristo, você precisa saber defendê-lo. Quando questionar na empresa sobre Cristo, você precisa saber também defendê-lo. Mas a gente precisa também olhar para esse texto e entendê-lo de forma pedagógica. Quando os nossos filhos, quando os nossos familiares questionarem acerca da razão da nossa fé, que a gente tenha a capacidade de poder sentar e expor para eles de forma clara. Ei, como transmitir o ensino e os princípios bíblicos de uma geração para outra a partir do conhecimento bíblico? Eu não posso, querido, escute isto, eu não posso me levantar para ensinar se eu não me assentei para aprender. Como eu vou transferir e ensinar verdades se eu não consigo compreendê-las? Aí nós temos duas opções, queridos. Ou, escute bem isso, ou nós tomamos a responsabilidade de estudar as Escrituras Sagradas, entender os textos bíblicos, entender os princípios bíblicos, entender a proposta de Deus para a nossa vida, e então, quando ser indagado, poder ensinar de forma clara. Ou a gente toma a decisão de sempre que sermos questionados, dizer: olha, eu tenho um bom pastor lá na igreja, eu vou te levar e ele vai te falar sobre essa pergunta. Eu conheço um ótimo irmão que vai te responder muito bem sobre isso, eu vou passar o número do WhatsApp dele, e você, querido, nós precisamos assumir essa responsabilidade de buscar compreender as Escrituras Sagradas. E caminhando para o fim, eu destaco a seguinte questão: como realizar um ensino bíblico vivo, que se perpetue de uma geração para outra, transformando teoria em prática? Já disse certo autor que a teoria sem prática é utopia, e a prática sem teoria nada mais é do que religiosidade vazia. Champlin vai dizer o seguinte: cada pai deveria dar 3 coisas ao seu filho. A primeira, exemplo. A segunda, exemplo. E a terceira, exemplo. Provérbios 22:6, quando o sábio Salomão vai dizer: olha, ensina o menino no caminho em que deve andar. Certo escritor diz: nós deveríamos fazer uma transliteração desse texto e dizer: o ensino, ou melhor, não aponte o caminho para a criança, mas ensine caminhando com ela. Perceba,
O ensino não pode ser reduzido à teoria, à sala de aula, mas à vida, a ações diárias. O ensino da Bíblia Sagrada não deve ser reduzido a meros conceitos, mas a uma vida diária de prática. Como ensinar dentro do meu lar? Existem pais que são ótimos professores em palavras, mas ao mesmo tempo em que ele está ensinando com palavras, ele está desensinando com atitudes. Existem mães que são ótimas professoras e que têm uma ótima didática, são ótimas pedagogas, que ensinam muito bem com palavras, mas que as suas ações acabam desconstruindo todo o seu ensino. Aí perceba o desafio de nós transpormos o mundo das ideias, das teorias, apenas das palavras e trazer para a prática diária. Moody vai dizer o seguinte: de 100 homens, 1 lerá as Escrituras e 99 lerá você. Queridos, nós precisamos ter a compreensão que o ensino bíblico não deve ser reduzido a conceitos. Aí é comum você atender dentro do gabinete pastoral pais chegando e dizendo: pastor, eu não sei o que eu fiz para o meu filho, eu ensinei, fiz tudo direitinho, eu catequizei ele durante os 15 anos de vida dele, durante os 18 anos de vida dele, eu sentava, eu falava sobre Cristo, eu falava. Aí você pergunte a ele: você ensinou na teoria, mas você conseguiu ensinar na prática? Porque talvez o seu ensino teoricamente é ótimo, mas você desconstrói todo este ensino teórico na sua vida diária e prática. Um grande desafio que surge para nós é justamente a realidade de ensinar os nossos filhos através da nossa prática de vida. Um dos grandes desafios que surge para nós na atualidade é ensinar aqueles que estão à nossa volta através das nossas ações diárias. Eu gosto da expressão de Gênesis 49, 22, em que Jacó está abençoando os seus filhos. Quando ele chega a José, ele diz o seguinte: José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte, os seus galhos se estendem por sobre o muro. É interessante nós percebermos que o que Jacó está declarando é que José não é apenas um ramo frutífero fora da casa. Os ramos de José se estendem por sobre o muro, sim. Ele é aquele que produziu fora da sua casa. É aquele que produziu frutos na casa de Potifar, é aquele que vai produzir frutos dentro do Egito. Só que José também é um ramo frutífero dentro da sua casa. O seu pai consegue olhar para a vida de José, para as ações de José, e consegue testificar acerca dele. O que nós estamos percebendo nesta narrativa de Jacó é que José está ensinando a importância de, antes de produzir frutos fora, deve-se produzir frutos dentro. A realidade, queridos, é que a nossa casa, o nosso cônjuge, os nossos filhos precisam ser aqueles que devem visualizar em nós, na nossa prática diária, devem visualizar os princípios bíblicos. E eu já te convido a se colocar de pé nessa noite. Eu quero que você entenda, isto em muitos momentos é usado, de certa forma, até como jargão, mas é uma realidade. O púlpito, ou o primeiro púlpito que devemos usar, deve ser o púlpito da nossa casa, chamada mesa. O primeiro rebanho, ou o rebanho que somos chamados a pastorear, é o rebanho chamado família. Tem inúmeras pessoas preocupadas em realizar boas pregações em cima de púlpitos, preocupadas em assumir congregações para realizar pastoreios, mas não conseguem pastorear a sua própria casa.
não conseguem ensinar dentro do seu próprio lar. Queridos, os nossos filhos precisam olhar para nós e perceber que através das nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas práticas, Deus está sendo exemplificado, Cristo está sendo visualizado, que as nossas ações sejam um exemplo claro acerca da vida de Cristo. Eu encaminho para finalizar nesta noite esta mensagem, lembrando aos senhores de Mateus 6:21, quando Cristo vai dizer o seguinte: porque onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Se as Escrituras Sagradas realmente forem o maior tesouro da nossa vida, se as Escrituras Sagradas realmente forem o maior tesouro da nossa vida, então ela terá primazia na nossa agenda diária. Se realmente as Escrituras Sagradas forem primazia em nossa vida, então ela terá não o papel de secundário, mas o papel de protagonista dentro da nossa casa. Nós teremos lares saudáveis, nós teremos crianças, adolescentes, jovens crescendo de forma saudável na área espiritual, na área moral, ética, psicológica, porque as famílias estão priorizando as Escrituras. Se as Escrituras Sagradas forem prioridades dentro da nossa casa, forem prioridades na nossa agenda, então as nossas igrejas serão igrejas saudáveis, serão igrejas escriturísticas, igrejas bíblicas, porque nós temos como prioridade na nossa agenda as Escrituras Sagradas. Alguns meses atrás, eu olhei para a minha agenda semanal. Semanalmente eu chego no domingo à noite, eu realizo a agenda da semana. Segunda-feira preciso trabalhar em cima de tal disciplina, corrigir tais trabalhos. Terça-feira lecionar em tal local, corrigir tal situação, fazer tal atendimento. Quarta-feira atendimento na escola, na ET Blue, atendimento tal, lecionar em tal local. E olhando tudo aquilo, sabe quando algumas expressões são ditas dentro de você, que te confrontam e que te geram processos de mudança? Eu ouvi uma voz muito suave que me instigou, e a proposta era mais ou menos esta: é interessante que você está lendo muito sobre Deus, você está lendo muitos livros, você está corrigindo muitos trabalhos sobre Deus, realmente quase todos os dias, ou dando aula, ou ensinando, bacana, mas onde está aí o tempo para você estar a sós com a Bíblia? Eu dei uma olhadinha e eu voltei algumas páginas e comecei a olhar as outras semanas e disse: rapaz, eu estou como Marta, eu estou no campo periférico, extremamente envolvido com as coisas de Cristo, mas não com o Cristo. E aí, querido, nós precisamos parar nesses momentos e olhar a nossa agenda, e se preciso for trabalhar um processo de reorganização da mesma, e entender que a prioridade é as Escrituras Sagradas. Há uma frase que os islâmicos usam dizendo a seguinte: dê-nos um menino cristão e nós criaremos ele, e ele se tornará um adulto islâmico. Agora, se nós concedermos a uma família cristã um menino islâmico, ele crescerá e ele continuará sendo islâmico, porque eles entendem que o ensino do Alcorão deve ser prioridade dentro das suas famílias,
e diariamente eles estão inculcando, eles estão colocando, eles estão ensinando, não apenas na teoria, mas na prática, os seus filhos acerca do Alcorão. E aí a gente, como bons cristãos, acredita que Deus realizará um download na mente dos nossos filhos, na mente da geração que vem aí, e que eles aprenderão e saberão tudo, e que cultos como estes, e escolas dominicais para as crianças, e os cultos infantis são suficientes para que os nossos filhos cresçam espiritualmente. Engano nosso. Deus alerta-nos e chama-nos para a responsabilidade de assumirmos esse compromisso com as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada precisa ser a centralidade da nossa agenda. Nós precisamos estar comprometidos com a compreensão dos textos bíblicos, porque ao realizarmos isto, nós poderemos de forma clara ensinar a geração posterior a nossa. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. A minha pergunta a você é esta: qual é o local das Escrituras na sua agenda diária? Um minuto, se você desejar sentar, dobrar os joelhos, como você se sentir melhor, mas eu quero que você pense por um minuto nesta pergunta, e seja sincero a ela, porque são justamente as perguntas que geram a nós confrontos, e confrontos que possibilitam a nós mudanças. Ei, as Escrituras Sagradas têm prioridade na sua agenda? Tem prioridade na sua vida? Tem prioridade na sua família? Se não tem, esta é a noite de nós rogarmos a Deus que nos ajude por meio do seu Espírito, para que a gente passe a priorizar as Escrituras na nossa vida, passe a priorizar as Escrituras na nossa casa, passe a priorizar as Escrituras dentro do nosso lar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, e eu quero confessar a Ti as minhas deficiências e os meus pecados que muitas vezes cometo, de não colocar as Escrituras Sagradas como primazia na minha agenda diária. Perdoa-me, Senhor, pelos muitos momentos e pelos muitos dias em que eu investi tempo em tantas coisas, e muitas delas banais, mas não investi tempo em estar a sós com a sua palavra, não investi tempo em estar a sós com o Senhor. A minha oração, Pai, é que o Teu Espírito nos ajude a entender que o que nos falta não é tempo, mas o que nos falta é redefinir as prioridades da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o que nos falta não é 2, 3 ou 5 horas a mais no nosso dia, mas o que nos falta é realmente priorizar as Escrituras como a máxima da nossa vida. Senhor, ajuda-nos a levantarmos-nos pela manhã e ter a Sua palavra como prioridade. Mas, Senhor, eu também oro a Ti, que o Seu Espírito gere em nossos corações um desejo, uma fome tão grande que a gente não venha mais nos acomodar com aquilo que estamos recebendo da Sua palavra, mas que haja em nós um desejo diário de compreender mais os textos bíblicos, de buscar compreender mais as Escrituras, os princípios, a Sua palavra. Não deixe a gente se acomodar com aquilo que já temos. Não deixe, Senhor, nós ficarmos apenas numa vida razoável acerca das Escrituras Sagradas. Não permita, Senhor, que a gente se acomode com o tão pouco que nós conhecemos, mas que o Seu Espírito gere em nossa mente uma fome tamanha, um desejo tamanho, que o Senhor gere em nós um
um abismo gigantesco, ao ponto que nós só venhamos ser saciados quando estivermos diariamente em contato com a sua palavra, em busca pela compreensão dos textos, em busca pela compreensão daquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Porque eu sei, Senhor, que quando realizarmos isto, é impossível nós mantermos apenas teoria, nós viveremos na prática. Ajuda-nos, Senhor, a entender que Cristo Jesus não é apenas meros conceitos, mas é uma pessoa. E quando a gente se relaciona com esta pessoa chamada Cristo, que está revelada nas Escrituras, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, e as nossas ações são pregações. Que as nossas ações sejam pregações dentro das nossas casas, que as nossas ações, Senhor, sejam exposições bíblicas, que, como Paulo declara, realmente nós sejamos cartas vivas e lidas por aqueles que estão à nossa volta. É a nossa oração, Pai, é a nossa oração em Cristo Jesus. Aleluia. Preciso mais que precisei, preciso mais que expressei, preciso mais. Como não pensei, preciso mais, preciso mais. Declare a Ele que nós precisamos realmente, diariamente, da graça dEle, do cuidado, das Escrituras dEle transbordando em nossa vida. Como não pensei, preciso mais de Ti, Senhor. Que as Escrituras sejam prioridade na sua vida, que as Escrituras sejam prioridade na sua agenda, que não seja necessário a gente precisar vir ao templo para adorar ao Senhor, não seja necessário a gente ter que vir ao templo para aprender das Escrituras, porque quando a gente vir aqui, nós apenas continuaremos fazendo o que já iniciamos dentro dos nossos lares. Que os nossos lares sejam ambientes de aprendizado, de crescimento bíblico. Que não seja preciso dentro da nossa casa a gente dizer aos nossos filhos: agora nós vamos aprender sobre Deus. Mas que eles vejam Deus em minha vida, na minha tratativa diária com a minha esposa, com os meus vizinhos. Que a gente tenha as Escrituras como primazia em nossa casa. Amém. Queridos, eu quero dar apenas os avisos desta semana e logo após nós estaremos finalizando. Esta semana, ela é diferente. Nós, na verdade, estamos vivendo períodos diferentes, não é? E nesta semana nós estaremos com os cultos de Santa Ceia acontecendo em todas as nossas reuniões. Na quinta-feira nós teremos então ministração de Santa Ceia. No sábado à noite, que ao encontro aqui da Força Team, estará também acontecendo a ministração da Santa Ceia. Domingo pela manhã, domingo à tarde, a partir das 17 horas, que nós temos um dos cultos, também haverá a ministração da Santa Ceia. E no domingo à noite, às 19 horas, o nosso último culto da noite, também estará acontecendo a ministração da Santa Ceia. Então eu peço que você se organize dentro da sua agenda para estar conosco em uma destas reuniões e assim poder estar trazendo à memória o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição e o seu amor público que foi declarado por nós ali na cruz do Calvário. Então esteja conosco em um destes cultos, celebrando a ceia do Senhor. Você é grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Os benefícios, pela sua bondade, mesmo em meio a tempos de dificuldades, nós temos visto a
boa mão de Deus sobre nós. Vamos agradecer a Deus e finalizarmos nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu cuidado diário sobre nós. Obrigado porque nós podemos descansar em Ti, e descansamos não porque somos bons, não porque as nossas ações são dignas, mas descansamos porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Pai, que os Teus filhos possam desfrutar do Seu cuidado no decorrer desta semana. Guarda-nos, Senhor, que as investidas de Satanás possam simplesmente possibilitar-nos aproximar mais de Ti, que os desafios que surgirão no decorrer desta semana nada mais sejam do que propósitos para fazer-nos compreender que dependemos mais do Senhor. Ajuda-nos, Pai, no decorrer desta semana a viver uma vida plena em Ti. Guarda os Teus filhos, abençoa-os nos seus empregos, nas suas empresas, aqueles que possuem comércio, que o Senhor possa estar auxiliando-os, prosperando-os, aqueles que em meio a esta situação de crise acabaram sendo demitidos, que o Senhor possa abrir portas de empregos, que o Senhor cuide das famílias que estão vivendo situações difíceis em meio a este tempo. Senhor, que a sua igreja, em meio a este processo, possa desfrutar do seu cuidado diário e pleno. É a nossa oração em Cristo Jesus. Com a sua mão levantada, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo e a doce comunhão de Cristo esteja sobre sua vida e sobre sua família. Querido, que Deus te conduza em paz e que você tenha uma semana debaixo do cuidado e da bênção de Deus. Vamos dizer todos juntos? É tempo que você possa ser igreja relevante em meio ao tempo de crise. Que Deus te abençoe, vá em paz, tenha o devido cuidado com os aglomeros. Se você puder deixar os irmãos que estão atrás de você estar saindo, logo após você sair também, todo o cuidado para que nós não tenhamos problema algum. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.